Olá, vizinhos, seguidores dos X-Piratados. Olha aqui eu mais uma vez, o Jonatas Holanda, raramente vestido. Tive que vestir uma camisa, e logicamente, né, a minha camisa favorita, pra gente poder gravar mais um vídeo, né, mais um review de temporada pra vocês que estavam pedindo aí nos comentários de outros vídeos do canal e também lá no Instagram. E aí, esta semana, para ser mais preciso, ontem, eu finalmente consegui terminar a temporada de 1983 do programa X-Pirito. São cerca de... tirando as reprises, né? Porque tem algumas reprises de temporadas anteriores. São cerca de uns 37, 38 episódios. E aí finalmente eu consegui assistir. E aí eu tirei as minhas impressões sobre a temporada de 83. Tenho a minha colinha, como vocês já viram nos vídeos anteriores. E eu acho que essa é a primeira vez que eu fiz uma colinha tão grande. Uma colinha de 3 folhas. Então é porque eu tenho muita coisa para falar. 2 folhas e meia, 3 folhas. Que essa aqui tá meio rasgadinha, mas conta como 3 folhas. Eu tenho muita coisa para falar sobre a temporada de 83. Então, eu vou dando uma olhadinha nas minhas colinhas, né? E aí a gente vai conversando. Vamos lá, bora lá. Temporada de 83 do programa X-Pirito. O que é que eu posso falar dessa 4ª temporada, né? Porque a temporada do programa X-Pirito começou em 80, então tem a temporada de 80, 81, 82 e 83. A 4ª temporada do programa X-Pirito, a de 1983. Vamos ver aqui. Em 1983, ainda existe muito episódio, muito sketch inédito. Sim, pronto, é isso daí. Então eu vou dizer um negócio pra você, inclusive pro fã brasileiro de Chaves. Quem acredita que X-Pirito é só remake, realmente não conhece a obra de X-Pirito. Então quem acredita que X-Pirito é só remake, é sinônimo de remake, viveu de remake, demonstra que não conhece a obra de X-Pirito. Então a gente já está na 4ª temporada do programa X-Pirito, 1983, e pelo menos até este momento tem muito sketch inédito ainda. Sobretudo do Pancada, do Chaveco, tem episódios de 40 minutos do Chaveco. Como é que esses episódios de 40 minutos vão ser remakes se até então não existia episódios de 40 minutos do Chaveco, né, do Chompiras? Então existem muitos sketches inéditos ainda na temporada de 83. Lógico, se a gente for falar de Chaves, se a gente for falar de Chapolin, se a gente for falar até mesmo de Doutor Chapatin, aí realmente, aí não tem como defender. Chaves viveu de remakes, então na temporada de 83 eu não consigo ver nenhum episódio inédito de Chaves. Chapolin sobreviveu de remakes, também não consigo enxergar, não consegui ver nenhum episódio de sketch inédito de Chapolin. E até mesmo o Dr. Chapatin. Muitos remakes dos anos 70, né, dos anos 72 e tal. Então tem muito remake. Mas X-Pirito não é só remake. O X-Pirito não é só Chaves e Chapolin. Então tem o X-Pirito de Cara Limpa, que tem umas histórias inéditas. Tem o Chaveco, que tem muita história inédita, e a gente vê a construção, a gente vê como o personagem vai se construindo e os personagens ao seu redor, até se formar aquela coisa que chegou pra gente dos anos 90, né, no Clube do Chaves. Então a gente tá vendo assim, o personagem nascer aos poucos, se construir, e as coisas ao redor dele também. Pancada também tem muito episódio inédito. E então, se você for parar para assistir o programa X-Pirito só por causa de Chaves e Chapolin, aí você vai se decepcionar, porque realmente é só regravação de roteiro que a gente já conhece, né? E assim, tem umas regravações que pra gente é inédito. Por exemplo, em 83 tem um sketch do Chaves que é o papagaio do Jaiminho. É a história que a dona Clotilde compra um papagaio para dar pro Jaiminho. Então esse seria um roteiro inédito pra gente, porque a gente não tem acesso a essa história. Mas a gente sabe que até esse sketch, na verdade, é uma regravação de um episódio do Papagaio do Kiko. Se não me falha a memória, de 75, né? Um episódio perdido mundial, que a gente não tem acesso a nada, só tem acesso a sinopse dele, né? Da teleguia, na lista do Fórum Chaves.
Mas aí tem esse episódio do papagaio. Então, o papagaio do Jaiminho de 83 não deixa de ser um episódio inédito de Chaves pra gente. Mas ele também é regravação. Mas o importante é perceber que o programa Chespirito, a temporada de 1983, é muito boa. Eu me diverti demais assistindo essa temporada. Não sempre, não com todo sketch, não com todo episódio. Mas geralmente entre 11 horas da noite e 1 hora da manhã, eu ficava maratonando com a minha canequinha de cervejinha, tomando uma cervejinha. Eu não sei se era efeito da cerveja, eu sei que às vezes me apareciam umas piadas que eu ria sozinho de madrugada, sozinho em casa, na sala. Mas ainda é muito bom. O programa Chespirito, até a temporada depois eu posso morder a língua, né? Entender por que o pessoal fala que é a decadência. Mas o que eu quero dizer é que até a temporada de 83, Carlos Villagrán e Ramon Valdez não fazem falta. Fazem, lógico, né? Mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Não fazem falta nos outros quadros de Chespirito. Em Chaves, é de suma necessidade ter um Kiko e um Seu Madruga. Beleza, eu concordo. Mas nos outros quadros do programa Chespirito, que são vários outros, não consegui sentir falta de Ramon Valdez e Carlos Villagrán. O resto do elenco sabe muito bem, é muito afiado, é muito engraçado. E cada um do seu jeito tem umas tiradas cômicas muito boas. A Angelines, as personagens que ela faz tirando a dentadura, ficando banguela, o Edgar Vival, o Raul Chato Padilha. Então, eu ainda recomendo. Recomendo a temporada de 80, recomendo a temporada de 81, maravilhosa, recomendo a temporada de 82. E estou aqui recomendando a temporada de 83, porque até o momento ela ainda é muito boa. Vamos lá. Segundo ponto, Horácio Gomes e Angelines Fernandes participam de todos os episódios. Então, mais uma vez, a gente conhece o fã brasileiro de Chaves quando ele aparece reclamando nos perfis sobre Chaves que o Horácio e o Angelines não aparecem em todos os episódios. É porque essa pessoa ela só está acostumada a ver o Chaves dos anos 70, a obra dos anos 70, em que realmente a Angelines e o Horácio não participavam. Mas desde 1980, desde que criou-se, reestreou o programa Chespirito, que Horácio Gomes e Angelines Fernandes estão presentes em todos os episódios, ou 99% dos episódios. Então eu terminei agora a temporada de 83, a Angelines estava em todos os episódios. Talvez no sketch do Chaves ela não estava como bruxa, mas no do Chapolin ela aparecia com a personagem, no do Chapatinho ela aparecia com o personagem. Do mesmo jeito o Horácio Gomes. O Godines não estava em todos os episódios do Chaves. Eu acho que o Godines só apareceu na escolinha, que foram alguns poucos sketches. Mas em outros quadros, ele apareceu. Até o presente momento, até a presente temporada, até a temporada de 83, ele tinha um personagem fixo que era o pai da vizinha do Pancada Bonaparte. A Florinda, que no original tem uma voz fanha, que na dublagem a Marta Volpiani não deixou a voz fanha, porque a voz fanha já é da Pops, né? Então a dona Maria Esperança de Macho, aquela vizinha fanha, no original, tem um pai, que em 1981 foi o Ramon Valdez, o pai dela. Na saída de Ramon Valdez, o pai dela passou a ser o Horácio Gomes, que também era fanho, né? Então ele também faz uma voz fanha para o personagem. E ele, até a presente temporada, até a temporada de 83, ele tem um personagem fixo. E aí ele apareceu em muitos quadros do Pancada como o pai da vizinha, como o pai da dona Maria Esperança. Então, para aqueles que não conhecem a obra de Chespirito, que reclama da ausência do Horácio e da Angelines, eles aparecem em todos os episódios. Muito mais, inclusive, do que a Maria Antonieta. A Maria Antonieta aparece em muitos poucos episódios do programa Chespirito. Muitos poucos. Basicamente só aparece como Chiquinha. Então parece que ela era artista contratada para ser a Chiquinha. Nos outros quadros era muito difícil dela aparecer. Apareceu. Mas era muito raro. E eu senti muita falta da Maria nos outros quadros. Pode ser, a explicação seja dada, que a atriz teve muitos trabalhos alternativos fora de Chespirito. Quem está acompanhando o canal do YouTube da Maria Antonieta, o Latilindrina TV, vê que ela está postando muita raridade. E aí a gente pode ver que ela faz participação em outros programas, que ela chegou a ter um outro programa que ela apresentava junto com o marido dela, o Gabriel Fernandes, um programa chamado Sabadito Alegre, que era um programa semanal, né, aos sábados.
Então a gente vê que ela tinha outro programa. Ela gravou um piloto de outra série que ela queria fazer, onde ela fazia todos os personagens, né? La Família de las Nieves, onde fazia os principais personagens. Então a Maria tinha uma vida fora do programa de Chespirito. Eu trabalhava muito e dava conta de ter que fazer as turnês dela, dos shows, nos hotéis, nos circos. Enfim, então ela tinha uma vida muito agitada fora do programa Chespirito, então talvez isso justifique porque que a Maria não aparece muito fora de Chaves. Então dentro de Chaves ela está em 100% dos esquetes, mas nos outros quadros ela está ausente. Eu senti um pouco eu senti falta da Maria, lógico, no programa Chespirito. Bora lá, terceiro ponto. Episódio número 9 de 1983, La Chimotrufia quiere matar al Botija. Beleza. No nono episódio da temporada, eu tô falando isso assim, porque eu não estou contando as reprises. Quem tem acesso à lista do Fórum Chaves, o Fórum Chaves tem uma lista de episódios, onde tem em ordem todos os episódios que foram exibidos durante aquela temporada. E aí vocês podem reparar lá que tem alguns episódios que são reprise. Então, geralmente no começo, no meio e no fim do ano, lá era reprises de outras temporadas. Então teve reprise de 82, reprise de 80, no começo da temporada de 83. Então esses que são reprises eu não estou contando. Eu estou contando os inéditos. Então no nono episódio inédito da temporada de 1983, tem um sketch que se chama La Chimoltrufia quiere matar al Botija. É um que a Chimoltrufia está com raiva e vai procurar o marido na delegacia. E aí que aparece pela primeira vez a delegacia, como ela foi ficando, como ela no quadro do Chaveco que a gente costuma ver nos anos 90. Então, desde 1980 que aparecem delegacias, cenários de delegacias nos quadros do Chaveco, sempre com um delegado diferente. Ramon Valdez já foi um delegado, Rubén Aguirre já foi um delegado, eu acho que o Horácio Gomes também já deve ter sido algum delegado alguma vez, ou policial. Mas dessa vez, nesse episódio em questão, no episódio 9 de 83, nesse episódio que a Chimoltrufia está procurando o botijão, aparece a delegacia naquele cenário que a gente está acostumado a ver no quadro do Chaveco dos anos 90. E, pela primeira vez, o Raul Padilha interpreta um delegado. Então, aquilo ali já pode ser, por exemplo, um protótipo do que viria a ser o delegado Morales, que foi o personagem fixo dele na turma do Chaveco. Depois disso, o Raul Padilha, acho que até 1986, eu ainda estou em 83, mas até 86, o Raul Padilha interpretou outros personagens, além do delegado, no quadro do Chaveco. Então, até 86, ele foi o dono da casa onde morava a Chimoltrufia, para quem estava devendo aluguel. Ele fez outros personagens, fez um dono de um restaurante. Mas aí em 83, nesse episódio, no nono episódio da temporada de 83, que vocês podem assistir, inclusive, no meu canal do Telegram, que tem disponível gratuito no Xpirotadas, no Instagram. Lá no Instagram do Xpirotadas, tem um link para um canal do Telegram da temporada de 1983, que vocês podem assistir gratuitamente. Então vocês vão lá no episódio 9 e procuram esse sketch aí da Chimoltrufia indo na delegacia atrás do botijão. Então vocês vão ver o delegado já feito pelo Raul Padilha, já vão ver o cenário já como, né, nos primórdios de como viria a ser, mas naquele mesmo estilo, nas mesmas cores, né? É um tom de marrom escuro em cima, né, com um tom mais claro embaixo. Então a gente está vendo a coisa nascer ali. A coisa que futuramente seria os esquetes maravilhosos que se passam na delegacia, que a gente já assistiu no Clube do Chaves. Inclusive, os esquetes na delegacia são um dos meus favoritos também da turma do Chaveco. Então, bora lá, vamos continuar. O cenário da delegacia vai começando a ficar parecido com o que costumamos a ver na década de 90, beleza. Ainda no episódio 9 de 1983, já no quadro do Chaves, né? Porque eu estava falando do episódio 9, mas no quadro do Chaveco. Agora, no quadro do Chaves, é o sketch dos insetos. É um remake, para variar, né? Uma regravação dos insetos do Chaves. E nesse sketch acontece algo inusitado, que pela primeira vez o Jaiminho dá um cascudo no Chaves. Algo, né? Que era feito pelo antecessor dele, o Seu Madruga.
Então, nesse sketch, pela primeira vez que eu tenho observado, talvez ele tenha dado antes eu não tenha visto, mas pela primeira vez que eu tenho observado, no sketch dos insetos, que é o do episódio 9 de 83, o Jaiminho dá um cascudo no Chaves. O Chaves, né, depois que o Jaiminho foi morar na vila, ele parou de apanhar. Mas nessa temporada de 83, ele levou ainda uns cascudinhos do Jaiminho. Que não fazia com aquela desenvoltura que o Ramon Valdez fazia, né? De fazer sem né? Ele só pegava e pá, na cabeça do Chaves. Não se dava nem o trabalho de levantar o boné, se não me falha a memória. Mas levou uns cascudinhos. Muito bem. Vamos ver aqui. Outra coisa que eu observei é que na temporada de 83, inclusive isso já vinha de antes, eu acho que desde 82, é porque eu só observei em 83. Chiquinha usando peruca. Então eu nunca tinha reparado como a Chiquinha fica esquisita com aquele cabelo de 83. Um cabelo mais volumoso, a cabeça fica mais cheia. E aí, e aí é que eu me dei conta de que aquilo era peruca. E aí eu vi em matérias de revistas, eu até já publiquei no Xpirotadas no Instagram. Eu vi em matérias de revista que realmente ela passou a usar peruca por muito tempo, porque a atriz queria se desprender da personagem. Então a atriz queria ter um visual diferente. Usar um cabelo curto, um cabelo encaracolado, às vezes pintar, né, de um tom de ruivo, um tom de castanho, que não ficaria apropriado para a Chiquinha. Então ela passou a mudar o seu visual da atriz, né, da pessoal dela. E aí, para a personagem, ela usava uma peruca. Então, desde 82, que eu presumo que desde 82 ela começou a usar peruca. Mas eu só vim observar com mais frequência na temporada de 1983. Outra coisa que começou na temporada de 82 e que eu só vim reparar agora na temporada de 83, eu sou meio lesado, é que com a ausência das risadas de fundo, né, que até hoje eu sinto muita falta. Se eu sinto uma falta assistindo Xpirito, são das risadas de fundo. Sinto muita falta. Isso até vai fazer falta sempre. Mas eu notei que quando, na ausência das risadas de fundo, a sonoplastia utiliza temas musicais, musiquinhas, né, para gerar piada, para incentivar o espectador a rir. E aí eu notei que desde a temporada de 82, quando o Chapolin vai falar um ditado e vai se embananar, né? Porque você sabe que é típico do Chapolin se embananar na hora de dizer os ditados populares, vai tocando uma musiquinha de fundo em específico. E eu acho que isso ficaria legal também na dublagem, né? Se chegasse a dublar o Chapolin no programa Xpirito, até mesmo na dublagem da Gota Mágica, eu acho que eu não notei isso lá, eu acho que não tem. Mas no original tem. Toda vida que o Chapolin vai dizer um ditado, tocar música, eu até anotei o nome da música. Tocar música Walking Rainbow. Walking Rainbow, de Richard Sterling. Então começou em 1982 e em 1983, nessa temporada que eu tô assistindo, tô reparando que cada vez que ele vai dizer um ditado, toca essa musiquinha. Eu vou tentar colocar um trecho agora, mas vocês sabem que se a Televisa bloquear o vídeo por causa desses trechos, eu vou ter que cortar na edição final, né? Então eu vou colocar um trecho agora para vocês verem como é ele falando o ditado com a musiquinha de fundo. Mas se a Televisa cortar, tá cortado. Bota aí, meu filho. Pero no olvides que ya lo dice el viejo y conocido refrán: el que quiera azul celeste, a hierro muere. No. El que a hierro mata, que le cueste. No. El que quiera hierro celeste, que se muera cuando se acueste. Para que no ande Bueno, la idea es esa. Tudo bem, continuando com as minhas impressões da temporada de 1983, no episódio 11, no 11º episódio inédito da temporada de 1983, tem um sketch do Chapolin que se chama El Torero. A gente já conhece essa história, tem uma versão dos anos 90, né? Acudam o Torero. E esse sketch El Torero, eu posso ter escutado besteira, mas eu acho que eu escutei o Dr. Chapatin chamando a enfermeira de Pedrita. Então, será que esse é o nome dela? Será que esse é um apelido dela? Não sei. Na dublagem desse mesmo episódio, inclusive na versão dos anos 90, na versão de 92, eu acho, é de 1990, o Cassiano Ricardo chamou a enfermeira de Aninha. Então, na nossa dublagem, a enfermeira se chama Aninha.
Eu acho que talvez porque no espanhol ele tenha chamado ela de Ninha, né? De garota. Mas na dublagem, a enfermeira, interpretada por Florinda Mesa, se chama Aninha. E aí, nessa versão de 83, eu tenho quase certeza que eu escutei o Dr. Chapatinha chamar a enfermeira de Pedrita. Então, quem for assistir, confirma pra mim se realmente é o nome dela, Pedrita. Beleza? Tudo bem. Continuando. Episódio 15. 15º episódio inédito de 83. La Puesta del Beso, do Dr. Chapatin. É aquele episódio em que o Dr. Chapatin faz uma aposta com a enfermeira de que consegue beijá-la. E aí, né, tem aquele assédio. E aí, nessa versão de 83, o Dr. Chapatin fala que é casado. E aí, eu fiquei surpreso, porque, né, eu acho que nunca tinha visto uma menção do Dr. Chapatin ter sido casado. E aí ele fala que é casado, que se não me falha a memória, que foi casado. E aí eu remonto a um sketch de 1970, de Los Super Genios de la Mesa Quadrada, que aparece o Dr. Chapatin com uma noiva nas noites de núpcias, entrando num hotel. Al fin solos, mi vida. Muchas gracias, jovencito. Servido, caballero. Então, fazendo essa associação, nos Super Gênios já mostrava que o Dr. Chapatin era casado, foi casado. E aí, em 1983, nesse episódio, nesse sketch da aposta do beijo, ele realmente fala que foi casado. Mas aí, depois disso, eu não sei mais se ele fala se foi casado ou não. Ou se o Chespirito vai trocando o estado civil do personagem de acordo com a necessidade do episódio. Mas aí ele fala que é casado. Ainda no episódio 15 do programa Chespirito, da temporada de 83, mas já na sketch dos ladrõezinhos, Los Caquitos, a gente vê ainda a delegacia e o quadro se moldando ainda mais, né? Para ficar como do jeito que a gente conhece. Então, além de aparecer o cenário da delegacia, de novo parecido com o que a gente está acostumado a ver dos anos 90. Além do Raul Padilha aparecer de novo interpretando o delegado, que pode ser um protótipo do delegado Morales. Aparece o Rubem Aguirre como sargento, que é o protótipo do que viria a ser o Sargento Refúgio, que nos anos 80 não se chamava Refúgio, se chamava Sargento Jaramillo. Jaramillo? É. Então, é um protótipo, né? Vai ficando cada vez mais parecido com aquilo que ficou consolidado. É no sketch da Bola de Boliche, é um sketch do que a gente também já tem outras versões dos anos 90, e aí eu reparei nisso, que o quadro, né, o cenário da delegacia, as coisas vão se moldando para ficar do jeito que a gente está acostumado a ver nos anos 90. Muito bem. No mesmo sketch, Chaveco, na verdade é o Botijão, revela que o apelido da Chimotrufia, a gente sabe que o nome da Chimotrufia não é esse. Chimotrufia é um apelido carinhoso. Que o nome dela é Maria Expropriação Petronilha Lascurai, não sei das quantas, de Botija. Torquemada de Botija. Mas que eles chamam carinhosamente de Chimotrufia. E aí, nesse sketch da Bola de Boliche, que é do episódio 15 de 1983, o Botijão fala o que é que significa Chimotrufia. Chimotrufia é a junção das palavras timuela, que é banguela, e atrofiada. Então, Chimotrufia é a junção de banguela com atrofiada. Timuela atrofiada. Chimotrufia. Curioso também, né? Eu queria saber como é que a dublagem poderia fazer para adaptar uma piada dessa. Inclusive, eu acho que ela já fez nos anos 90 também, só não tô lembrado como foi que eles se viraram. Beleza. Outra coisa que eu reparei também é que Rubem Aguirre está ausente de alguns episódios desta temporada. Tem pelo menos 3 episódios seguidos, quase um mês, que o Rubem Aguirre não aparece em nenhum quadro. Que são eles os episódios 16, 17 e 18. 16, 17 e 18. Na lista do Fórum Chaves, esses episódios têm outras numerações. Mas é porque eu tô vendo
de acordo com a numeração dos episódios inéditos e de acordo com a numeração que tem no canal do Telegram, da temporada de 83. Então, durante esses 3 episódios, 16, 17 e 18, Rubén Aguirre não aparece. Por quê? Não sabemos. Eu, pelo menos, não sei. Se ele tiver dito isso na autobiografia dele, depois vocês me dizem. Eu sei que o episódio 18 é o episódio do Chamóis, que é a primeira vez... Olha, já terminei a primeira folhinha. Eu sei que o episódio 18 é o episódio do Chamóis, que é a primeira vez que aparece o Chamóis, que é um arqui-inimigo, um rival do Chaveco, que é muito parecido com ele. E aí o Chamóis sabe que ele é parecido com o Chaveco, ou que o Chaveco é parecido com ele, e tenta matá-lo, para o pessoal pensar que quem morreu foi o Chamóis. Então, toda vez que o Chamóis aparece, já tem uma versão desse episódio 92, é o Chamóis querendo matar o Chaveco. E neste mesmo episódio do Chamóis, também aparece pela primeira vez atuando Roberto Gómez Fernández, o único filho, né? Porque o X-Espírito teve 6 filhos, mas de homem só teve ele, as outras 5 foram meninas, foram mulheres. Então, o único varão de X-Espírito, Roberto Gómez Fernández, aparece atuando pela primeira vez nesse episódio do Chamóis. Ele aparece fazendo uma pontinha como um policialzinho lá, um guardinha. E aí depois eu passo a observar o nome dele na edição. Então ele passa a trabalhar também de trás das câmeras como editor de imagens. Todo programa, né, tem que ter o editor. Alguém que trabalha na ilha de edição, editando os vídeos e tal. Então Roberto Gómez Fernández trabalhando na edição e passa a atuar pela primeira vez nesse episódio do Chamóis. O episódio 18 de 1983. Também nesse mesmo episódio do Chamóis, de 1983, episódio 18, o Botijão fala que a sua mãe está morta. Então tem uma cena lá em que eles estão conversando sobre a mãe, e aí tanto a Chimoltrufia como o Chaveco como o Botijão revelam que a mãe do Botijão está morta. O que não, assim, o que naquele momento faria sentido, mas que futuramente a gente viu que não faz mais sentido, porque a dona Ramona no original, né? A dona Eleutéria, na dublagem, aparece viva em episódios da temporada de 91, 93, 94, sei lá. Acho que é 91 e 94. Ela aparece no Perfume de Gardenia, ela aparece no Encontro das Duas Sogras. Então... Mas ela aparece. Alguns anos depois, ela aparece vivinha e chata, né? Pacas. Mas neste episódio de 83... o Botijão fala que a sua mãe está morta. Isso mostra o quanto o X-Espírito ligava muito pouco para a lógica. O quanto o X-Espírito ligava muito pouco para a continuidade. O negócio do X-Espírito era fazer piada. Se naquele momento era engraçado dizer que a mãe dele estava morta, bota. Depois aparece a mulher viva. Foda-se. Até porque quem assistiu o episódio com a mãe do Botijão em 91... não ia se lembrar de forma alguma que alguma vez ele tinha mencionado que a mãe dele tinha morrido. Quem é que ia lembrar? Quase 10 anos antes. Né? A gente observa agora, porque a gente estuda, a gente analisa, a gente faz review das temporadas do programa X-Espírito. Agora lá na época que o pessoal não assistia, não tinha nem como gravar em videocassete, ele estava muito pouco se fudendo para isso. Então... Mas mesmo assim é interessante observar, né? Que o Botijão fala que a mãe dele tá morta. Beleza, no episódio 18 do Chamóis. Pô. Episódio 19 de 1983, o 19º episódio inédito. Pancada volta depois de 9 episódios inéditos. Nesse ínterim, apareceu somente em algumas reprises. Volta no sketch O Escultor Maluco. Então eu tava sentindo falta disso. Eu tava vendo, como eu não tava assistindo as reprises... eu tava assistindo só os inéditos, eu notei que o Pancada tinha sumido. Sumiu total, Pancada e Lucas. Então fazia 9 episódios. 9 episódios foram mais de 2 meses. Né? Contando com as reprises, foram quase 3 meses sem esquetes do Pancada, do Bonaparte e do Lucas, dos maluquinhos. Então, nesse ínterim aí, só teve uns 2 esquetes que eram reprises de 82, em que ele aparece. Mas aparece porque é reprise. Então, notei que depois de 9 episódios inéditos, o Pancada volta. Nesse sketch aí do Escultor Maluco. E fez muita falta, porque eu tava gostando muito de acompanhar o Pancada em 83. Ele tinha um bordão que já vinha também desde as temporadas anteriores, que não perdurou. Pelo menos eu não vi isso nas temporadas dos anos 90. Pelo menos não vi isso na dublagem, né? Talvez a dublagem tenha apagado.
Mas ele fala, sempre, né? Quando alguém fala que ele é muito brincalhão, ele fala que amanheceu tistim-tistim. Que eu, sinceramente, ainda não fui pesquisar o que significa isso, né? Mas deve ser de tiste, que é brincar. É piada, piadista. Então ele tinha esse bordão. Oi, amanheci, tistim-tistim. Oi, ele amanheceu, tistim-tistim. E aí eu tava achando engraçado esse bordão e comecei a sentir falta que não tava aparecendo o bordão, porque não tava aparecendo pancada. E aí eu fui contar, depois de 9 episódios inéditos, ele volta, do nada, ele ressurge. Muito bem, saltando aqui. Ah, sim, lógico. Em 1983, o episódio 23, o 23º episódio inédito, eu não sei qual é a numeração dele na lista do fórum, mas o episódio 23, chamado Confusões no Bar. Ele é um episódio único, não teve uma versão anterior e não teve uma regravação, então ele é um episódio único, só tá ali, e eu achei ele maravilhoso, maravilhoso. É um episódio de época, um sketch de época do Chespirito, não é de nenhum dos personagens conhecidos, é do Chespirito. Aparece a Florinda interpretando aquela menina, né, aquela que fala fino, que fuma um cigarro numa piteira, aquela meninazinha que é a mulher dos gangsters. E é um sketch maravilhoso. Se chama Confusões no Bar porque realmente tem confusões no bar. Eu até postei um trecho esses dias no Xpirotadas. Eu vou postar aqui de novo. Se a Televisa não derrubar, vai ficar. ¿Puedo saber con qué derecho le quita su asiento a un parroquiano? Los muertos deben dejar su lugar a los vivos. Pero el señor no está muerto. ¿Y ahora? No, ahora sí, cuando las cosas son derechas, pues nadie discute, ¿no? Eu sei que eu adorei esse sketch, achei maravilhoso. E eu recomendo que assistam o sketch inteiro e que assistam esse episódio inteiro, que é o episódio 23. Mais uma vez, fazendo a propaganda, tem gratuito lá no canal do Telegram, que o link tá lá no perfil Xpirotadas, aqui no Instagram. Muito bem. Episódio 24. Ah, lógico, isso aqui é histórico, é antológico. No episódio 24... qual é o sketch? No sketch da Arca de Noé, é dita pela primeira vez o bordão não tem de queijo, só de batata. Então vocês sabem que o Pancada e o Lucas são dois maluquinhos, e aí quando um agradece o outro costumava dizer: não é de queijo, não mais de papas. Não tem de queijo, só de batata. Mas até então esse bordão não existia. Eu ficava agoniado, porque eu esperava que eles iam dizer isso, mas eles só diziam: não é de quê, não é de quê, não é de quê. E aí, pela primeira vez, assim, pra minha surpresa, já não tava mais nem esperando. Nesse episódio 24 da Arca de Noé, ele fala pela primeira vez: não é de queijo, não mais de papas. Não tem de queijo, só de batata. E aí eu fui à loucura, falei: pronto, agora sim. O que tava faltando apareceu. Quem assistiu ao sketch, o único sketch dos anos 70 que a gente tem registro, né, que a gente tem salvo do Pancada, vocês podem observar que quando eles agradeciam, o Pancada respondia: não é por donde, não tem por onde. Que era uma resposta maluca, né, de quando alguém agradecia. Ah, muito obrigado, não tem por onde, né, não fazia sentido. É um jeito bem Pancada de responder. Só que aí quando o quadro dos maluquinhos teve que sair pela ausência do Rubens em 71, 72, e nasceu Chaves em 72, ele transferiu esse bordão, não tem por onde, pro Chaves. Então, esse bordão não tem por onde passou a ser do Chaves, e aí quando o Pancada voltou em 80, ele não podia pegar de volta o bordão, não tem por onde, porque já era do Chaves. E aí em 83 ele teve essa sacada de responder: não tem de queijo, só de batata. Não é de queijo, não mais de papas. No episódio 24, que é o episódio da Arca de Noé, que também devemos ressaltar bem claro que é o primeiro episódio de uma saga de sketches que o Chespirito faria do Pancada em torno de um elevador. Rapaz, mas foi uma surra, foi um atrás do outro. Eu acho que eu contei uns 4 ou 5 sketches diferentes do Pancada, e é engraçado como o Chespirito teve criatividade de inventar histórias diferentes do Pancada com um elevador.
Então o cenário, o conflito dos sketches era sempre o Pancada e o Lucas com o elevador. Os maluquinhos com o elevador. E ele conseguiu fazer isso em 4 ou 5 sketches diferentes. Isso é muito bom. O primeiro foi esse da Arca de Noé, que eles confundem, né? O elevador com a Arca de Noé. Teve o Mistério do Quartinho Mágico. Ixi, teve outros aí também. Então teve uns 4 ou 5. Eu sei que foi episódio atrás de episódio, tendo o Pancada e o Lucas, tendo os maluquinhos no elevador. Depois ele juntou todos esses sketches juntos em um episódio de 40 minutos do Dr. Chapatin 91. Se você for também no canal do Telegram da temporada de 91, que a gente tem lá gratuito, lá no Tias Pirotadas, no perfil, você vai ver que tem um episódio que se chama Isto é um Hotel ou Manicômio, que é uma junção de todos os sketches de elevador que o X-Espírito fez com o Pancada. E aí é um episódio de 40 minutos do Pancada com o Dr. Chapatin. Então, eu adorei esses sketches que passavam, né? Que tinha como conflito os maluquinhos com o elevador. Muito bom, muito bom. E eram sketches curtos, lógico, né? De 10, 12 minutos. E que precisava do elenco inteiro. Então, por exemplo, tinha episódios do Chaves que não tinham o elenco inteiro. Mas ele pegava o elenco inteiro que ele tinha disponível, com exceção da Maria Antonieta, que não aparecia de jeito nenhum. Tava lá dentro do elevadorzinho. Todo o elenco de X-Espírito. Tava lá dentro do elevadorzinho. Florinda Messa, Rubem Aguirre, Edgar Vivar, Raul Padilha, Angelina Fernandes e o X-Espírito. Tava todo mundo lá. E o Horácio Gomes, que é o pai da vizinha, né? Que é o pai da Dona Maria Esperança. Então ele conseguia pegar todo o elenco, empurrar para dentro de um quartinho mágico, dentro de um elevador, e criar situações diversas. Isso eu achei muito genial, eu achei maravilhoso. Porque para um sketch tão curto, de tão pouco tempo, ele precisasse de todo o seu elenco. Mais uma vez, né, falando, tirando a Maria Antonieta, que infelizmente não apareceu nessas versões. Apareceu na versão de 91, interpretando a Dona Neves. Mas nessa de 83, como já disse antes, ela aparece muito pouco. Eu sou muito redundante, eu repito muitas coisas, mas é porque eu acho legal ficar voltando, né, pra não perder o fio da meada. Beleza. Arca de Noé. Show! Não tem como deixar de falar mais uma vez do quanto eu senti falta das risadas de fundo, né? Isso aqui eu já falei que eu já senti. Falei que para suprir a necessidade das risadas de fundo, botavam musiquinhas, umas gagzinhas, né? Umas claquezinhas, umas musiquinhas. Falei da música do Chapolin, quando ele ia falar os ditados. Em alguns momentos, quando o Botijão dava um tapa no Chaveco, saía também uma trilha sonorazinha do tapa, que era só de tapa. Que mais? Terminei a segunda folhinha agora, né? Vamos para a última folhinha. Vamos ver aqui. Isso aqui sim, realmente. A gente... como eu falei, o fã... Eu não tenho como deixar de falar do fã brasileiro de Chaves, né? O fã brasileiro de Chaves, as pessoas que conhecem superficialmente a obra de X-Espírito, reclamam muito do envelhecimento do X-Espírito, porque não teve o privilégio, não teve a oportunidade de acompanhar a mudança física do elenco, assim, episódio por episódio. Então você está assistindo o episódio do Chaves dos anos 70, de 72, o elenco bem novinho. Aí o SBT tá com o Clube do Chaves, já de 91, com o Chaves barrigudo, assim, velho, cai nesse pedaço. Lógico que a audiência, que o público vai estranhar. Mas a gente assistindo assim, pouco a pouco, a gente não estranha, a gente vai se acostumando com a mudança física dos atores. E eu tô falando isso por quê? Porque eu começo a reparar que a voz do X-Espírito está começando a mudar. Então você pega um episódio de 82, pega um episódio de 83, a voz do X-Espírito vai ficando mais rouca, ele vai perdendo mais a voz dele. E nos anos 90 muito mais, né? Então você pega um episódio dos anos 70, pega um episódio dos anos 90, você nota o quanto a voz do X-Espírito está diferente. Diferente dos outros atores, por exemplo, a voz do Rubem tá a mesma, a voz da Maria tá a mesma, a voz da Florinda tá a mesma, do Edgar, a voz da Angelines, do Horácio, do Raul, mas a voz do X-Espírito não, vai ficando mais rouca. E eu começo a reparar na temporada de 83 que a voz dele tá começando a ficar rouca aí. Será cigarro? Será não é culpa do cigarro? Bebida? Não sei. Mas o fato é que tá começando a ficar notório que ele tá ficando com a voz mais rouca, tá falhando um pouco mais nas vozes. Beleza. Aí eu já tô acabando a temporada, já tô no episódio 32. Eu acho que vai até o episódio 35.
Ah, não, tenho que falar primeiro do episódio 29, beleza. Episódio 29 é um conjunto de sketches em que o primeiro sketch é o sketch do Chapolin, Vale Tudo na Guerra do Amor. É aquele episódio que aparece um cabra forte na vila, né? Numa vila, que a Florinda tá lá, ela namora o Edgar. Tem uma versão dos anos 70 no Chapolin com o Carlos Villagrán interpretando o namorado da Florinda, né? E fica lá o cara bombadão incomodando o casal. Mas é importante ver que nesse episódio, a partir do episódio 29, a abertura muda. A abertura do programa X-Espírito muda sutilmente. Antigamente aparecia o coraçãozinho, ou eram as caixinhas, aparecia, né, os personagens de X-Espírito. O Chaves, o Chapolin, o Dr. Chapatin, apenas uma figurinha de cada. E aí aparecia no final, né, o coraçãozinho com o nome X-Espírito. Vamos ver se dá pra ver aqui, se a televisão não cortar. Pois a partir do episódio 29, esses coraçõezinhos passam a ser animados. Então passa a aparecer os personagens de X-Espírito, mas agora de uma forma animada. E as caricaturas que apresentavam os personagens também mudam, ficam mais bonitinhas. Então antigamente tinha umas caricaturas e a partir desse episódio, do episódio 29, mudam as caricaturas onde aparecem os atores do elenco de X-Espírito. Bora lá. Outra coisa que eu também observei é que durante algum tempo nos sketches não só nos sketches do elevador, mas alguns sketches do Pancada, quando ele tem a rebimboca, em vez de fazer a sonoplastia da rebimboca, né, que é a sonoplastia que acompanhou ele até o final, ficava tocando rock. E aí ele fazia a rebimboca como se estivesse dançando rock. E aí o Ruben Aguirre também, na hora de bater nele, também fica dançando rock, porque fica uma coisa, né, muito rock and roll. Então eu acho pessoalmente que se isso ficasse, não sempre, para não ficar repetitivo, mas se ficasse isso aparecendo vez por outra na série, na obra, teria ficado mais engraçado. Então tá lá o Pancada tendo uma rebimboca e o Ruben dançando um rockzinho, fica ao som de um rock. Eu achei isso bem engraçado também. Ay, no hagas caso, papá. Ya sabes que Don Lucas siempre anda con sus bromas. Y es que hoy amaneció chistín, chistín. Y además... No se asusten. Es solamente una de sus chiripiolcas, pero ahorita lo arreglo. Gracias. No hay de queso, nomás de papa. 1983, episódio 32. Chaves, concurso de Miss Universo. Tem um sketch do Chaves, que é o sketch do concurso de Miss Universo, quando o Jaiminho se oferece para cuidar da Pops. E aí todo mundo vai assistir lá o concurso de Miss Universo. E aí nesse episódio, que eu acho que é o último de Chaves na vila dessa temporada, depois ainda tem outro, mas é na escolinha. Nesse último episódio de Chaves na vila, a Dona Florinda abandona o seu vestuário que ela estava até então, desde 1980. Então o figurino da Dona Florinda começa a mudar. Ela muda o avental, que já era aquele avental conhecido, que ela já estava há muito tempo com ele, com as florzinhas pretas no bolso. Muda aquele vestido, que era o vestido que ela estava também já há muito tempo, que era o vestido xadrezinho, né? Rosa, era vermelho. E ela passa a usar um vestido mais de senhorinha. Então e o avental também, o avental passa a ser um avental creme, um amarelo, em tons assim de amarelo, com as florezinhas vermelhas no bolso, que ela passaria a usar até o final da temporada, até o final da série, né? Até o final do quadro Chaves, até 91. Na vila, né? A última aparição da Dona Florinda na vila foi em 91. Então ela ficou usando, alternando os dois aventais, na verdade. Mas a primeira vez que aparece esse avental das flores vermelhas no bolso é nesse sketch de 83 do concurso de Miss Universo. E aí na temporada seguinte ela muda também o vestido. E aí fica mesmo com um aspecto de senhora. Isso aí eu vou falar só no review da temporada de 84, porque ela só vai mudar de vez para essa indumentária, para esse figurino, na temporada de 84. Mas é importante ver que já no final da temporada de 83, ela foi mudando o figurino da Dona Florinda e envelhecendo mais a personagem. Então mudou o avental, mudou o vestido. E é também no mesmo episódio, no mesmo sketch do concurso de Miss Universo, que muda o tema do professor Girafales e da Dona Florinda.
aqui na nossa dublagem, né, a gente sempre escutou o Taras Teme, que é o tema do E o Vento Levou. Mas no original, no áudio original, era um tema diferente. E aí, a partir desse sketch, na verdade eu não sei se é a partir daí, mas nesse sketch aí, e eu sei que nos futuros, em outras temporadas também é o mesmo, porque eu já assisti avulso outras temporadas, mas a partir desse 32 do concurso de Miss Universo do Chaves, de 83, o tema de Dona Florinda e Professor Girafales muda para ser aquela introdução da música Los Cursis. Quem já ouviu aquela música Los Cursis, Somos Cafonas, né? A música completa, antes de começar aquele bolero lindo, tem uma introdução melódica onde tem os bordões, né, dos personagens. Professor Girafales, Ana Florinda, que milagre, isso é por aqui. Aí antes de começar o bolero, tem esse temazinho, essa musiquinha, que a partir desse sketch passa a ser a música dos dois, a música de tema do Professor Girafales e da Ana Florinda. Episódio 34, no capítulo 34 da temporada de 83, no 34º episódio, a Dona Cotinha aparece pela primeira vez. Então, pela primeira vez, a gente tem a Angelina Fernandes vestida como Dona Cotinha, a Dona Maricota Natita, que é uma personagem maravilhosa, no quadro do Chaveco. Então, vocês podem ver que eu acho que o X-Espírito estava caminhando mesmo para dar mais prioridade ao Chaveco do que ao Chaves. Então as coisas já estavam desde 83 se moldando para ficar aquela coisa consolidada. Então já começou Raul Padilha de delegado, Rubem Nagueira de sargento, apareceu Dona Cotinha já. E aí foi consolidando e foi ficando uma coisa maravilhosa. Eu ainda não assisti as temporadas seguintes em espanhol, dou prioridade à dublagem. Mas eu também acho que até a voz da Chimoltrufia muda, porque até essa temporada a voz da Chimoltrufia está muito... como é que eu posso dizer? Pirangueira. Mas eu acho que vocês aí não entendem. Acho que só o pessoal daqui de Fortaleza que sabe o que quer dizer isso. Muito pirangueira, muito marginalizada. E aí eu acho que depois ela vai melhorando até a forma de falar, as gírias e tal. Mas é interessante ver a coisa nascer e ver que X-Espírito ia começar a dar mais prioridade àquilo. Acho que a partir de 83 já 84... X-Espírito estava vendo que Chaveco era que ia dominar o programa, ser o carro-chefe do programa, e começou a mais botar Chaves de lado. Esse sketch do episódio 34 é o sketch O Protesto, que é uma versão dentro do Chaveco daquele episódio do protesto salarial, das reivindicações salariais do Chaves. Tem aquele episódio clássico, né, que a Dona Neves vai lá defender o Chaves no restaurante, usa aquelas placas, o TPJ, uma torta para Jaiminho, alfalfa para Dona Florinda. Só que aí ele adapta essa situação para os ladrõezinhos, para Los Caquitos, para o Chaveco. O Chaveco está trabalhando de restaurante, num restaurante que a Dona Cotinha é lá a gerente, e o dono é o Raul Padilha. E aí a Chimoltrufia chega e começa a trazer umas plaquinhas, a mesma situação, né? Confundir as iniciais das placas. E outra coisa que eu notei, pode ter sido antes. Se tiver sido antes, se alguém tiver observado em algum episódio anterior, pode escrever nos comentários e falar depois. Mas foi a primeira vez que eu notei, que eu observei que a Chimoltrufia começou a utilizar o bordão "Pa que te digo que não se si?" Por que eu vou dizer que não se é sim? Então pode ser, eu posso estar falando besteira aqui, pode ser que ela tenha falado isso antes. Mas eu só observei, só parei para prestar atenção que ela utilizou esse bordão, para que eu vou dizer que não se é sim, para que te digo que não se si, nesse sketch do episódio 34, no sketch O Protesto. Então, se realmente for a partir daí que ela passou a utilizar esse bordão, também é um marco histórico. Episódio 34, sketch O Protesto, Florinda, né, a Chimoltrufia, começa a utilizar um dos bordões que ela levaria para a Chimoltrufia até o final. Beleza. O penúltimo episódio da temporada de 83 é uma reprise de 1982. É um compilado de sketches de episódios distintos da temporada de 82. Mas é importante falar dele porque em um desses sketches é um sketch de um episódio perdido. Ou seja, até o programa X-Espírito também tem episódio perdido. Tem o sketch do Chapolin. Aqui não tem dizendo, mas eu acho que é aquele do Não Seja Burro, Chapolin,
é um que é o grupo, né, de gangster que quer matar o Chapolin e usa a personagem da Florinda como isca. E aí seria mais um episódio comum, né? Seria mais um episódio corriqueiro se ele não fizesse parte de um episódio perdido de 82. Então a gente só tem acesso a esse sketch separado do episódio porque ele foi reprisado em 83. Então é importante assistir. Os outros sketches desse programa são de outros programas separados que a gente já assistiu da temporada de 82. Mas esse sketch do Chapolin em especial tá dentro de um episódio perdido mundial que a gente não tem acesso a ele, infelizmente. Então vale a pena assistir, porque é um sketch inédito. E para terminar, o último episódio da temporada de 1983 é uma reprise do clássico Branca de Neve e os Sete Tchuri-Tchurim-Fum-Flies. Dessa vez não tem mais aquela introdução das crianças na escola, né? É um episódio de 3 partes da série do Chapolin. Parte 1, parte 2, parte 3. Que aí, tirando as partes de dentro da escola do Chapolin contando para as crianças, reduz e aí cabe dentro de um episódio de 40 minutos, que é o caso do programa X-Espírito. E aí passa somente o Chapolin introduzindo o Chapolin de 83, já mais gordo, com o capô mais para trás, introduzindo a história que ele iria contar, que era da Branca de Neve. Aí quando ele começa a contar, aí já volta para a narração do Chapolin de 78. No reino de Tchuri-Tchurim-Fum-Flies tinha uma menina, se chamava Patrícia Espinosa. Aí a partir daí já é a reprise de 78. Mas uma coisa que é importante observar é que nessa versão de 83 não tem as risadas de fundo. Então, tipo, a Televisa tinha os originais, porque eu pensava que quando eles pegavam, né, já exibia, então eles pegavam os brutos, né, os arquivos originais e deletavam, gravavam por cima. Mas então a gente vê nesse caso que ela tinha a edição original e reexibiu toda a história da Branca de Neve sem as risadas de fundo. E faz uma diferença tremenda, faz uma falta tremenda. O episódio da Branca de Neve está entre os meus favoritos. Mas assistir eles sem as risadas de fundo é dose, viu? Muito difícil. Porque a gente já está acostumado a ver com as risadas de fundo. Pronto, eu acho que terminei, né? Depois desse vídeo demorado, terminei a temporada de 83. Vou começar em breve a temporada de 1984. Posso dizer até aqui, posso dizer com todas as letras, que até aqui, até a 4ª temporada que eu assisti do programa X-Espírito, 80, 81, 82 e 83. Até a temporada de 83, o programa X-Espírito continua sendo muito bom. Recomendo sim que assista, quem sabe espanhol e até quem não sabe para poder aprender. Mais uma vez dizendo que se você for para assistir só Chaves, você vai dar com burros na água, porque você só vai ver regravação, e aí você prefere a versão com Kiko, então para você, mesmo que nada. Mas eu recomendo que vocês assistam o programa X-Espírito até a temporada de 83, que foi a que eu assisti. Porque, repetindo, tem muito sketch inédito dos outros quadros, tem muita piada, muita tirada, até mesmo nos episódios que a gente conhece as versões anteriores com o Kiko Sem Madruga, ele altera uma piadinha que faz valer a pena, faz demais valer a pena. Ele vai reciclando o texto, mas vai mudando piada também, dando finais alternativos. E é interessante a gente observar isso. Assim, mas na versão que eu conheço não terminava assim, né? Então, fica aqui a minha dica. Assista 80, 81, 82 e 83. 84 eu vou dizer se vale a pena ou não também. Mas até o momento, X-Espírito continua sendo X-Espírito. E os atores que saíram não fazem falta nos outros quadros, além de Chaves. Pronto. Basicamente é isso. Muito obrigado pela paciência de vocês, que vocês sempre têm de me assistir. E é somente por vocês que ficam me cobrando, que ficam pedindo para eu gravar, para vocês que a minha opinião vale de alguma coisa. É somente por causa de vocês que eu ainda insisto em gravar, me estressar e me gravar esse material. Vestir uma camisa nesse calo do Satanás para poder gravar material. Muito, muito, muito obrigado pelo apoio, pela paciência e carinho de vocês. E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.